Lisboa, 1317. Enquanto a Europa medieval via o mar como uma barreira intransponível, um rei português assinava o documento que mudaria o destino de uma nação. Dom Dinis não empunhava espadas como seu pai, nem conquistava castelos como seu avô. Ele plantava pinheiros aos milhares, fundava universidades, escrevia poesia. E naquele ano, com uma canetada que poucos compreenderam, criou algo inédito na Península Ibérica, uma marinha de guerra permanente. Os nobres achavam loucura, o clero considerava desperdício. Afinal, Portugal tinha acabado de conquistar seu território, a guerra estava ganha, por que olhar para o mar? Mas Dom Dinis via o que ninguém mais enxergava. Ele não estava preparando Portugal para defender o que tinha, estava preparando Portugal para conquistar o que nem existia ainda nos mapas. Este é o rei que todos subestimaram, o poeta que muitos ridicularizaram, e o visionário que 60 anos antes das caravelas do infante Dom Henrique já plantava as sementes de um império que dominaria os mares do mundo. Quando Dinis nasceu em 1261, em Lisboa, Portugal era um reino recém-formado, violento e instável. Seu pai, Afonso III, havia usurpado o trono do próprio irmão, Sancho II, numa guerra civil brutal. O reino sangrava, a nobreza conspirava, e a igreja, furiosa com as expropriações de terras feitas por Afonso, tinha excomungado o rei. Portugal estava literalmente fora da cristandade. O jovem príncipe Dinis cresceu neste ambiente de traição e desconfiança. Mas diferente do pai guerreiro, o menino preferia os livros. Estudava latim, provençal, direito romano, escrevia poemas, cantigas de amor, de amigo, de escárnio. Anos depois, seria reconhecido como o maior trovador da língua portuguesa, com mais de 130 composições preservadas. A corte ria dele pelas costas. Um príncipe poeta, zombavam. Portugal precisa de um guerreiro, não de um trovador. Em 1279, aos 18 anos, Dinis herdou um reino falido. A guerra com Castela ameaçava a qualquer momento. A nobreza exigia privilégios, o clero cobrava as terras de volta e o tesouro, vazio. Seus conselheiros esperavam por mais guerra, mais conquistas, mais sangue. Mas o jovem rei tinha outros planos. Planos que começavam não com espadas, mas com sementes e com algo que parecia ainda mais absurdo: olhar para o oeste, para o oceano que todos temiam, o Atlântico, o Mar Tenebroso. A primeira decisão de Dom Dinis chocou a corte: fazer a paz com o clero. Em 1279, assinou a Concordata de 40, devolvendo terras à igreja e reconciliando Portugal com Roma. Os nobres acharam fraqueza, mas era estratégia. Com a igreja apaziguada, Dinis virou-se para o verdadeiro problema. Portugal não produzia nada. Em 1290, fundou o Estudo Geral, a primeira universidade portuguesa, inicialmente em Lisboa, que seria transferida para Coimbra décadas depois, formando gerações de navegadores, cartógrafos e diplomatas. Enquanto isso, percorria o reino a cavalo, estudando os solos, os rios, as planícies abandonadas. Entre 1280 e 1300, criou mais de 50 vilas novas, organizou feiras, reformou a moeda, assinou tratados comerciais com Gênova, Flandres e Inglaterra. Em 1297, assinou o Tratado de Alcanizes com Castela, fixando as fronteiras portuguesas que permanecem praticamente inalteradas até hoje. Com a paz garantida, Portugal podia finalmente olhar para dentro e para o mar. Mas foi em Leiria que Dom Dinis tomou a decisão mais enigmática.
Entre 1300 e 1320, ordenou o plantio massivo de pinheiros ao longo da costa, uma floresta que se estenderia por léguas. Pinhais? Questionaram os nobres. Para quê? O rei não explicou, apenas ordenou. Árvores que levariam décadas para crescer, madeira que ele nunca veria pronta. Um rei planta árvores para netos que nunca conhecerá, diziam. Estavam certos, mas não imaginavam para que serviria aquela madeira. Porque enquanto plantava pinheiros, Dom Dinis observava o horizonte e via algo que aterrorizava e fascinava ao mesmo tempo: o mar aberto, o Atlântico selvagem. E em 1317, finalmente revelou seu plano. Fevereiro de 1317. Dom Dinis convocou a corte para um anúncio extraordinário. O rei, agora com 56 anos, estava prestes a tomar a decisão mais ousada de seu reinado. Ele não iria conquistar mais terras, não iria fazer guerra contra Castela. Iria criar algo que nenhum reino ibérico possuía, uma marinha de guerra permanente. O silêncio na sala era ensurdecedor. Marinha? Para quê? Questionou um nobre. A reconquista acabou. Não temos mais mouros para expulsar. Dom Dinis apenas sorriu. Naquele 1º de fevereiro, assinou o contrato com Manuel Peçanha, um genovês experiente, nomeando-o primeiro almirante de Portugal. Uma frota de galés de guerra, tripulações treinadas, um orçamento permanente. Era loucura ou genialidade, porque o mundo estava mudando e poucos percebiam. O Mediterrâneo estava em disputa. Genoveses e venezianos controlavam as rotas do Oriente. E o comércio de especiarias, sedas e ouro estava cada vez mais difícil, mais caro, mais perigoso. Enquanto toda a Europa olhava para Jerusalém e para o Mediterrâneo, Dom Dinis olhava para o oeste, para o Atlântico. Aquele oceano negro, infinito, aterrorizante. Há outro caminho, pensava o rei. Mas como? Como navegar o mar tenebroso sem se perder? Como construir navios que aguentassem as tempestades atlânticas? E foi então que tudo se encaixou na mente do velho rei. Os pinheiros, a universidade, a marinha, não eram projetos isolados, eram peças de um plano que levaria décadas, talvez séculos, para se concretizar. Dom Dinis não estava construindo para si, estava construindo para Portugal, para um futuro que ele nunca veria, mas que já existia em sua mente. Os últimos anos de Dom Dinis foram turbulentos. Seu filho, o futuro Afonso IV, em conflito pelo favorecimento do irmão bastardo Afonso Sanches, rebelou-se em 1319. Pai e filho, que deveriam unir forças, quase destruíram o reino numa guerra civil. A rainha Isabel, a futura Santa Isabel de Portugal, teve que cavalgar entre os dois exércitos, arriscando a própria vida para evitar que destruíssem o reino que tanto custara a construir. Mas mesmo neste caos, Dom Dinis não parou. Em 1319, numa jogada política brilhante, transformou a extinta Ordem dos Templários na Ordem de Cristo, salvando seus bens e conhecimento marítimo. Décadas depois, seria essa mesma ordem que financiaria as navegações do infante Henrique. Continuou plantando, continuou construindo. Em 1323, já velho e doente, inspecionou pessoalmente os pinhais de Leiria. As árvores cresciam fortes. A madeira estaria pronta em 20, 30 anos. Ele sabia que não veria, mas alguém veria. A marinha de Peçanha patrulhava a costa. Os portos de Lisboa, Porto e Viana cresciam. Tratados comerciais com Flandres e Inglaterra traziam ouro e conhecimento. Portugal não era mais aquele reino falido de 1279. Era uma máquina, uma nação organizada, com economia forte, fronteiras seguras e, pela primeira vez na história portuguesa, uma força naval permanente. Quando Dom Dinis morreu em Santarém, no dia 7 de janeiro de 1325, aos 63 anos, poucos compreenderam o que ele tinha feito. Chamavam-no o Lavrador, alguns com desprezo, outros com carinho.
mas todos achavam que era apenas isso: um rei fazendeiro, um administrador competente, um poeta excêntrico. Não viam o que estava por vir. 70 anos depois, a marinha portuguesa já dominava a costa, permitindo que Portugal resistisse ao cerco castelhano e consolidasse sua independência. 80 anos depois, o infante Henrique usaria aquela mesma estrutura naval para iniciar a exploração sistemática da costa africana. Uma história que merece um vídeo inteiro, e fizemos. Link aqui em cima. E 100 anos depois, as caravelas portuguesas, muitas construídas com a madeira dos pinhais de Leiria, cruzariam o Atlântico, dobrariam o Cabo. Vasco da Gama chegaria à Índia. Cabral descobriria o Brasil. Duas jornadas épicas, que também já contamos em detalhes aqui no canal. Os links dos vídeos estão todos aqui na descrição. Dom Dinis nunca viu uma caravela. Nunca testemunhou os navios portugueses retornando carregados de especiarias do Oriente. Nunca soube que suas sementes, plantadas em Leiria, se tornariam os mastros que cruzariam oceanos desconhecidos. Mas ele sabia. De alguma forma, aquele rei poeta, que todos subestimaram, enxergou 200 anos à frente. Enquanto a Europa medieval construía catedrais e lutava por Jerusalém, Dom Dinis plantava florestas e fundava marinhas. Não para ele, para Portugal. A genialidade de Dom Dinis não estava apenas nas decisões que tomou. Estava na visão de longo prazo, na capacidade de imaginar um futuro impossível e trabalhar para ele, mesmo sabendo que nunca o veria realizado. Os pinheiros viraram mastros, a universidade virou conhecimento, a marinha virou império, a Ordem de Cristo virou financiadora dos descobrimentos. E o rei que plantava enquanto outros guerreavam tornou-se o verdadeiro arquiteto da Era dos Descobrimentos. Hoje, quando olhamos para os pinhais de Leiria, já não vemos apenas árvores. Vemos a mente de um homem que, 700 anos atrás, decidiu que Portugal não seria apenas mais um reino medieval esquecido pela história. Seria uma potência, um império, uma nação de navegadores. E tudo começou com um rei que teve coragem de plantar sementes que só dariam frutos depois de sua morte. Quantos de nós teríamos essa coragem? Quantos de nós plantaríamos árvores para sombras que nunca desfrutaríamos? Dom Dinis plantou e mudou o mundo.